programação da cultura tem o apoio da VASP. VASP, sua melhor opção internacional. Se você quer ser exuberante como a Cláudia, engraçadinha como a Mila, radiante como a Luana e charmoso como o Edson, compre uma dessas camisetas. As estampas foram feitas por artistas famosos e o dinheiro vai ajudar a alimentar crianças carentes de todo o Brasil. Assim, elas vão crescer fortes e saudáveis como o Edson, a Luana, a Mila e a Cláudia. Ação Criança, uma campanha de gente grande. São Paulo, Brasil. Apoio cultural. Câmera de vídeo Gradiente, o primeiro mundo no Brasil. Estamos começando mais um São Paulo Brasil, um programa de debates que fala do Brasil e também do mundo. A revista inglesa acha medíocres os pintores brasileiros, mas gosta da nossa música. O Principado de Mônaco faz 700 anos de uma dinastia infeliz. Arnaldo Antunes, ex-Titãs, lança seu terceiro disco solo, O Silêncio. Para falar desses e de outros assuntos, estão conosco, como sempre, os jornalistas Bárbara Gância, colunista da Folha de São Paulo, e o Bob Fernandes, que é editor da revista Carta Capital. Temos também a participação dos cartunistas eletrônicos Jeppe e Maia. Em sua última edição, que já está nas bancas aqui no Brasil, uma importante revista inglesa fala mal dos nossos artistas. A revista Economist fez um violento artigo sobre as artes plásticas no Brasil. O texto do seu correspondente em São Paulo chama os nossos pintores de medíocres, em contraste com outras manifestações culturais locais de boa qualidade, como música popular, arquitetura e fotografia. Carnaval e futebol, quem não finge, quem não mente, quem mata. Segundo a revista, a pintura mexicana vale mais porque é muito melhor que a nossa. Os 10 anos de guerra revolucionária ali ocorridos, até 1920, seriam uma das causas para o florescimento da sua melhor pintura. Economist elogia a 23ª Bienal de São Paulo, uma importante vitrine da arte contemporânea mundial, assim como o MASP, o Museu de Arte de São Paulo, sem rival na América Latina. Mas é curioso essa história do Economist agora, outra vez o Economist. Vai falar mal ou não? Não, outra vez ele falou que eu não sabia o que era o Economist. Não, estava brincando. Mas enfim, o Economist começar a falar mal da pintura brasileira nessa altura do campeonato, em que tem um argentino chamado Constantini, aquele que comprou o Abapuru por $1.300.000, e esse argentino está jogando para o alto a pintura brasileira. O senhor já ouviu falar dele? Peraí, ele quer fazer um museu em Buenos Aires. Vai custar $10 milhões. Esse Constantino me cheira um pouco assim a leite azedo. Eu não sei, eu não confio no Constantino. Não é por causa do Constantino que a gente vai avaliar coisas. Não parte daí, vamos partir do Economist. Mas um momentinho. É? O negócio é o seguinte, você lembra o Olívio Tavares de Araújo aqui nessa mesa? Que gostei muito dele. Quanto vale um quadro? Vale tanto quanto alguém tiver disposição para pagar. Acho que o Abapuru, eles queriam vender, o Raul Forbes queria vender por 3, não era isso? Não, isso teve uma onda toda. Mas só para terminar minha tese do Constantino, ele comprou um Di Cavalcanti por mais de $500 mil. Quer dizer, ele está dando saltos de dobrar valores de Tudo bem, mas eu não sei qual é a jogada do Constantino e não me interessa. Eu acho que é exatamente igual à Bolsa de Valores. Ele acha que a pintura brasileira está abaixo do valor real. Porque ela vale... A Frida Kahlo, apareceu aquela pintora mexicana. Aquela de bigode? Aquela de bigode. De bigode. Né? Mulher do Diego de Rivera apareceu aqui em vários quadros. E os quadros dela valem mais de $2 milhões.
Eu não sei, talvez eu fale uma heresia aqui, mas eu não acho que ela seja assim. Não, mas não é questão dela ser ou não ser, de repente ela está na moda, ela faz parte da estética do momento, que vem a embalagem da, sei lá, da Gap, eu não sei se é da Gap, eu estou pensando na Cerucci, dos velhos tempos, tem uma imagem Frida Kahlo, uma colagem, então se põe, então a Madonna comprou um quadro da Frida Kahlo. Eu não acho isso, eu acho que sim, a Economist, que é uma revista que eu prezo muito, ao contrário de todas as outras revistas semanais, é uma revista que a gente deve ler e até acreditar mais ou menos. Os outros a gente não deve ler, hein? Não, a gente deve ler e usar para o cachorro, o meu Pacheco Pafúncio, eu ponho lá forro bonito, ele faz um pipi bonito em cima Jornal Diário. Jornal bem melhor que revista. Jornal Diário, eu enquadro tudo, ponho tudo na parede e depois eu rezo, entendeu? Me ajoelho e rezo, falo que lindo que é Jornal Diário. Não, mas voltando a esse tema, o que o economista diz uma coisa que me fez pensar. Ele diz o seguinte, que os artistas brasileiros não têm aquela força assim da terra. Não tem, porque os marchantes... Porque, segundo o Economist, teve uma revolução fantástica, popular, eu acho que puxou isso. Eu acho que é um bocado... Essas teses são sempre... Tanto as nossas, que nós estamos falando aqui, quanto a do cara do Economist, todas são difíceis, são 200 teses e tudo pode, como disse a nossa convidada aqui do outro dia, a Dulcimara Critelli, no papel parece que é tão verdadeiro, mas quando a gente vê falando, vê que é só uma opinião a mais, né? Quer dizer, primeiro, em relação à Revolução Mexicana, que ele fala, é meio sem contestação que esses momentos de violência institucional de todos os lugares acabam gerando inquietação cultural. Vida Guernica, exatamente. Quer dizer, sempre tem uma inquietação cultural. A Revolução Mexicana foi popular mesmo. Sim, pelo menos um certo até ela se eternizar, entende? Então isso é meio inevitável, né? Agora, a diferença, que ele fala muito da música brasileira, a diferença que eu vejo é acaciano dizer, mas essas coisas estão ligadas ao que cada país é. A música popular brasileira, por exemplo, ou a música brasileira, no Carnaval em Salvador, você tem 1 milhão de pessoas cantando meia dúzia de músicas. Antes que o crítico possa agir, essa música já é de domínio público, popular, seja boa ou seja ruim. No caso da pintura, por exemplo, entre o sujeito pintar o seu quadrinho, ou sua coisa, ou ornatos clássicos, e isso chegar, romper os ciclos de fogo, os acadêmicos, os donos da opinião, a crítica, você tem uma distância, você tem uma distância muito grande. Isso já não acontece, depois você diz por que você não acha. Por exemplo, eu gostaria tanto de falar uma coisa, Justo, eu gostaria de falar, eu acho até que cabia. Por exemplo, esse tipo de reação, por exemplo, é mais ou menos a que os críticos têm a partir do momento que alguém está produzindo alguma coisa e não tem espaço para colocar. Tá bom, chega, vamos ouvir o que nós estamos falando. Você está falando de uma tese aí, todo admirável respeito. Mas acontece o seguinte, você vai no Palácio do Governo, na Cidade do México, sobe aquela escadaria e você tem mais ou menos uns 60 metros do mural do Diego de Rivera, que é maravilhoso, quer dizer, minutinho. E que aquilo resulta exatamente da história do México. Quer dizer, se começa nos astecas e tudo isso. Se a história não fosse dessa riqueza, aquele mural não seria tão bonito. Mas eu não estou dizendo isso, eu estou dizendo o seguinte, entre você produzir e ganhar visibilidade, que é a diferença que ele vê entre a música e a pintura, e você produzir, ganhar visibilidade, e, portanto, ter oxigênio para continuar produzindo e fazendo, aí que está a diferença. Mas é isso que eu acho que é a falha. Num país oligárquico, numa coisa fechada, você ser pintor, isso conseguir romper e chegar lá, é difícil. Não tem nada a ver com isso. Então, diga qual é a sua tese. Eu acho que o problema do Economist é que o Economist está julgando a arte brasileira em termos de mercado. Se a gente vê o Volpi, o Manuel Bandeira é precursor do polo. De mercado em termos de qualidade. Me perdoa, Manuel Bandeira é precursor do polo. O Volpi, o Vazarelli gostaria... Manuel Bandeira não é artista plástico. Antônio Bandeira, desculpa. Cearense. É que eu fico aqui, já não tem ar-condicionado, está aqui mesmo, né? Eu fico mal aqui, entendeu? Mas o que eu estou querendo dizer é isso. O Antônio Bandeira é precursor do polo. O Volpi, o Vazarelli, daria um pedaço precioso do seu próprio corpo, e talvez pequeno, para ser alguém que misturasse cores como o Volpi mistura. Nós temos artistas como o Ismael Neri. O Portinari eu não gosto particularmente, porque é um cara que fala de desgraça, pobreza e tal. E ele tem aquele problema de ser muito parecido com o Sebastião Salgado. Vamos voltar agora na quadra, como diz o povo, né, gente? Um minutinho.
Agora, as artes plásticas brasileiras, eu prefiro 1000 vezes um Panchetti do que um Vicente do Rego Monteiro do que um Botelho, do que uma Frida Kahlo. Eu prefiro 1000 vezes aquele senhor que deu uns tiros lá naquele sujeito no Iberê. O Iberê, que como moral, mas sabe, artista não precisa ter moral. Então, E vamos falar, esquecer. sabe, Mas não estou entendendo, não estou discutindo. o ruim no Brasil, como eu já Você falei, citou 5, eu queria citar um. por favor. Eu queria ter uma chance de citar um. Mas o mediador não pode citar. Não vamos esquecer do Sinon Franco, que é um Sinon, dos grande artistas Sinon. mais fortes e que mais Que nós já representa a tivemos- natureza já do tivemos Planalto um quadro Central. aqui. Mas eu tenho a impressão que Natureza. nós confundimos quem está nos assistindo, porque o que o cara propõe é uma discussão onde ele diz que outros departamentos da cultura brasileira produzem com mais qualidade, mais Isso é visibilidade. bullshit, não é verdade. Eu não concordo. Veja o Zé Antônio da Silva, que é o maior primitivo da história da humanidade. Você Zé está Antônio da dizendo o Silva. quê? Que a produção, você está dizendo que o que se produz do ponto de vista de pintura, de arte pictórica no Brasil, e música tem a mesma... Não tem. Não tem, porque Mas o nosso... desculpe, a música sempre ganha da pintura. A pintura é, por sua própria natureza, uma coisa Se bem que se você interiorizada. perder a audição Gente, e tem- se você perder a visão, Tem são duas alguns coisas povos que diferentes. produzem melhor algumas coisas do que outros, isso é um fato. Mas e é óbvio. você tá... Ele que faz o papel da pernóstica metida europeia. Agora vem Mas o eu não baiano... estou metido a perna. Olha, veja. Eu estou querendo, ao contrário disso, eu estou querendo, em vez de citar essa gente toda, eu estou querendo entender por que o Brasil faz bem algumas coisas e não faz tão bem outras. Não tem nada de culpa O nem de Brasil mal. é um grande produtor de cirurgiões plásticos e pilotos de Fórmula 1. Ainda? E gente, Ainda? e gente que Quem é treva o bem. próximo campeão? E gente que treva bem. Quem é o próximo Quem campeão? é o próximo campeão do mundo? Quem é o próximo brasileiro que vai fazer sucesso? Na Fórmula Você 1. falou que o Brasil produz. Na Fórmula 1, eu te digo uma coisa, o próximo brasileiro a fazer sucesso, como o Ayrton Senna fez, provavelmente, ou como o Emerson, ou como o Piquet fizeram, provavelmente vai nascer na Austrália, em Madagascar, em Anchorage, no Alasca. Então acabou a safra do Brasil? Não, não é assim, é que essas coisas... Bom, eu You queria, never know. eu queria terminar esse assunto aqui de pintura dizendo o seguinte, que o Portinari todo mundo acusa de ter ser- copiado o Picasso. E o Wilfredo Lan, que também é citado nessa matéria, que é um grande pintor cubano, Que também viveu- é acusado caiu a disso. tampa Agora, da a caneta. coisa real é o seguinte, o Picasso, quando foi para Paris, ele passava pelo ateliê de todos os artistas e com uma capacidade fantástica de absorção, ele pegava um pouquinho Sabe de o que cada o um. Picasso fazia? Então, o Wilfredo Lan não copiava o Picasso. De certa maneira, ele... Não, Wilfredo Picasso Lan, pelo que foi eu vi, influenciado pelo Wilfredo e por muitos outros. pelo que eu vi na Fazendo a arte única dele. olha. rapidinho, mas pelo que eu vi na Bienal, o Wilfredo Lan viveu uma vida, e está vivendo uma vida, se ele estiver vivo, maravilhosa. já morreu. Bom, mas em todo caso, mas o Picasso, sabe o que ele fazia? O Picasso, entre outras coisas, além de ser um grande desenhista, um grande colorista, um cara... Ceramista. Tudo que ele era, Escultor. ele era um grande marqueteiro. Ele mandava os amigos mais bonitos que ele tinha, os moleques com cara pinta de rico, inglês e tal, comprava terno para os amigos dele e mandava chegar, quando ele estava começando a carreira, mandava chegar nas galerias de arte e falar assim, eu tenho um quadro do Picasso, eu estava Picasso, quem é Picasso? Entendeu? Ele mandava os amigos irem... Descobrimos o segredo do sucesso do Picasso. Maravilha. É bom que você tenha descoberto o segredo do Picasso, porque estava na hora. Que beleza, hein? Bom, Bom, então eu acho que esse assunto podemos considerar Todo mundo entendeu. devidamente encerrado. Nós preparamos uma matéria aqui, especialmente para a Bárbara Neto, porque ela já citou aqui o Principado algumas vezes em outros programas. Principado de eu Mônaco. citei Então- principescos, Principado eu não sei. Então, o Principado mais charmoso, rico e cheio de escândalos do mundo, concorda ou não? Sim. Antes que ela diga onde mora o Carlos, irmão Não, da Bárbara Neto, não, agora não posso contar se mais nada. prepara para Não comemorar posso contar mais 700 nada. anos da dinastia Grimaldi. No dia 8 de janeiro do ano que vem, com a presença do príncipe Renier e dos filhos Albert, Caroline e Stephanie, começarão os festejos dos 700 anos do clã Grimaldi, que deverão durar até o verão. Nos seus 7 séculos de história, a pequena cidade de Mônaco tem visto de tudo, desde a aventura do seu fundador, François Grimaldi, o astuto, aos tempos atuais.
A dinastia foi sempre rica, mas infeliz. Para conseguir dinheiro, seus membros se dedicaram à atividade mais produtiva de cada momento da história: pirataria, guerra e negócios. Um lugar de luxo, velocidade, diversão e jogo, onde a traição e o infortúnio sempre estiveram presentes na nobreza local. Bom, a Bárbara é especialista em Mônaco. Eu quero, antes dela falar, especialista nada. dizer o seguinte, Sou especialista que realmente em a Mônaco é uma Raninho. coisa interessante, porque o tipo físico das pessoas é completamente diferente do pessoal que está ao redor. Quer dizer, não tem nada que Você ver. está falando mal de italiano. Não estou falando mal, eu ia Tá até falando, dizer isso é um que é preconceito. uma você eugenia percebe? fantástica, eles são É. todos fortes, aqueles guardas. Você não tem a menor É. vontade de entrar em desacordo com eles. Mas isso é um preconceito, só porque Mônaco, você perceba, os Grimaldi, eles são os genoveses, que eram, tipo, o camareiro de não sei quem, que eles conseguiram ir lá, comeram alguém de importante, no sentido bíblico, e tomaram poder nesse pequeno principado e conseguiram uma coisa fabulosa aqui, Faziam parte do Estado e República de Gênova. da Ligúria, justamente. Gênova. Que Sanremo é a 10 metros de Mônaco, se você pensar. Onde tinha aquele festival que o Roberto Carlos ganhou mas a com República- Canzone per te. Lembra Escuta, disso? mas como nós estamos saindo do tema, né? Eu vou Não. contar duas coisas que eu sei de Mônaco, que eu tive lá uma vez só. Uma foi uma coisa Uma interessante. só? Desculpa, não vou Ai, falar. Roberto, não Eu gostei. cheguei lá e era a semana da Fórmula 1. Então eles estavam literalmente montando o autódromo, quer dizer, não existe, as ruas são normais e tal. E botando as faixas de publicidade e tudo praticamente na sexta-feira. Mas é curioso, é como se você pegasse, Porque sei lá, no sábado já tem a corrida na de Avenida Rio Fórmula Branco, no 3. Rio de Janeiro, e sexta-feira montasse por Fórmula 1. Né? E a segunda coisa que, sei lá, me chamou a atenção, é uma bobagem, mas é uma curiosidade, todas as notas, é claro, o dinheiro que circula lá é francês, né? Franco francês. Todas as notas são absolutamente novas. E deve ser um marketing do Principado, como lá tem muito dinheiro, conta secreta, não sei Eu o vou quê. te dizer, Todas as notas, quer dizer, o banco não tem uma nota que não seja 0 quilômetro. tudo lá é novo, tudo lá é, você só vê, Rolls Royce cor-de-rosa, daí desce aquele americano com mocassim, Gucci cor-de-rosa e tal, tudo é assim. Só que o estacionamento lá, em vez de custar 7 ou 8 reais, como custa em São Paulo, custa 0,70 dólares, 70 centavos de dólar. O estacionamento, que foi tudo construído embaixo de Mônaco, que ali é um principado, ali um espaço, só para tirar uma ideia, Bob Fernandes. Para mim também, por favor. Não, você, já te falei isso certa feita, no almoço na certa casa feita. da sua prima, meu compadre. É o seguinte, agora caiu um pouco, mas Tem 2 quilômetros quadrados lá, viu? mas Celina que acaba de me soprar. soprou aí no... Bom, mas há cerca de uns 3 anos atrás, um apartamento de 140 metros quadrados de área útil, valia 4 milhões de dólares. A escola dos meus sobrinhos, por exemplo, aqui custaria quanto? Se eles estudassem na escola do Rocher, onde estudam os filhos da Carolina. Lá custa 50 dólares por mês, a escola onde estudam meus sobrinhos. Então, é um lugar fenomenal, porque o Ranier, a Société de Bains de Mer, que é a que fez o Principado... Explica bem esse nome aí, vai. É a Société Sociedade dos dos Banhos Banhos de de Mar. Mar, que é uma operação montada simplesmente pelo Onassis no começo do século. O Onassis montou uma operação para falar, vamos fazer o jogo, liberar esse negócio. Você tem um Principado, Ranier, vamos fazer isso. Daí o Ranier passou a perna no Onassis, ele caiu fora, e o Ranier se revelou simplesmente o maior corretor de imóveis da história da humanidade, porque o cara conseguiu... Eu lembro que a primeira Pode vez que fazer só uma pequena parte? Por favor. Uma coisa que choca é que vocês vêm de Nice para chegar em Mônaco, e todos os prédios são pequenos ali na Côte d'Azur, não tem prédio muito alto. E como o terreno lá é caríssimo, e são só 2 quilômetros quadrados, você tem prédios enormes, altíssimos, como se fosse uma ilha de É isso que eu prédios. ia contar, Então, justamente eu você... queria desculpar. Não é isso, é sincronicidade. É isso aí. Isso é... Sabe, não vai levando uma conversa para... Não, é o seguinte, a primeira vez que eu cheguei em Mônaco, eu cheguei de barco. Então eu estava indo de um lugar para outro da Côte d'Azur, que é um dos lugares mais fascinantes. Você estava por acaso com aquele príncipe etíope?
Do outro programa? Não, aquele ele não era etíope. Era o negociê, grande negociê. Ele era Thomas, não, ele era... bom, filho do Alê Saracê, etíope. Não, desculpa, era só... A neto do Alê. Não precisa explicar. Não, era o negociê. Não, estava com meu tio Roberto, graças a Deus. E nós chegamos de barco, vínhamos de toda a Côte d'Azur, e daí você chegando em Mônaco, é um nojo, porque assim, um monte de prédios, e você não pode construir mais que 2 andares, é tipo o Ubatuba do Titino Matarazzo, o resto da Côte d'Azur. E daí você chega em Mônaco, você entra e tudo ali é apertado, tudo é muito caro, tudo é muito... Em resumo, como é que é a estrada em que morreu a Grace Kelly? Essa tem uma história ótima. Então conta rapidinho, que estamos quase Bom, terminando. eu tinha um namorado, e o namorado levei ela na estrada, porque estava na casa do meu irmão. Que é assustadora. Não, essa estrada, a corniche. É inacreditável como é que pode ter. É um descampado. Essa estrada, a corniche é uma coisa assustadora. Então vínhamos nessa estrada, e daí eu falei, bom, eu tenho que fazer um show. Daí eu escolhi ali uma curva, eu falei, essa foi a curva que morreu a Grace. Daí meu namorado, para o carro, vamos tirar umas fotos. E eu falei, vamos tirar umas fotos. E até hoje está no meu álbum, a estrada que morreu. Daí eu estava andando com meu pai nessa estrada, né? Aí falei assim, pai, você imagina, a Stephanie de Mônaco matou aqui a mãe dela, e eu olhando assim para baixo. Então eu negócio que vou fazer alpinismo, essa estrada, que é onde a Grace filmou com o Cary Grant, o ladrão de casaca, inclusive, né? Ela foi morrer justamente nessa estrada. Daí cheguei lá e falei, pai, a menina matou a mãe. Aí meu pai falou, Bárbara, se vocês, porventura, estivessem aqui nessa estrada com a sua mãe e acontecesse uma desgraça, imagina o que não ia acontecer com você. É um lugar chique? Que nada. Chique, não é? Então, mas Que o nada. livro da Glorinha Calil conseguiu o gancho que eu estava aqui. Boa! Gostou? Aliás, eu fiquei admirado por várias razões. Admirado não, porque a Glorinha só faz mesmo coisa boa, a gente conhece ela há muito tempo, e ela é uma das pessoas de bom gosto desse país. Mas a surpresa é tudo ter funcionado nesse livro, quer dizer, a parte de diagramação, que aliás está escrito aqui, quem é que fez, a Marina Watanabe e a Pink Weiner, que fez as gravuras. Grande, São boas pessoas. extraordinárias, é uma coisa absolutamente prática, tem até pequenos símbolos para dizer se você deve usar tal Você acha roupa. que eu vou aprender a me vestir com esse livro? Você não tem nada a aprender, né, Bárbara Gância? Será? Mas se tivesse, aprenderia. Matéria de elegância. E olha, a Glorinha vai lançar esse livro no dia 12 de dezembro, aqui em São Paulo, no MUBI, o Museu Brasileiro de Escultura. Eu, infelizmente, não vou poder estar lá, porque eu vou no aniversário de 50 anos do Emerson Fittipaldi, em Miami, para comemorar meu grande ídolo, para comemorar... O Bob pode representá-la. Isso, lá estarei. Vamos ver se vocês aprendem a pôr cada um Você me terno desculpe, mas foi do lado aqui. Bastante Não sei se a câmera registra, mas não é a mesma coisa. Toda vez Todo os mundo aqui é caras vêm com um daltônico. terno da mesma cor. Bom, nós vamos para o intervalo agora e no próximo bloco vamos falar sobre O Silêncio, com o cantor, compositor e poeta Arnaldo Antunes. Pensador também. São Paulo, Brasil. Apoio cultural. Câmera de vídeo Gradiente. O primeiro mundo no Brasil. Vestibulando. Você que vai prestar a FUVEST este ano, fique ligado. A Rede Cultura vai mostrar o gabarito das provas, acompanhado dos comentários de nossos professores. FUVEST 97. Estude, mantenha o equilíbrio e a concentração. E depois das provas, sintonize na cultura. FUVEST 97. Domingo, 9 da noite. Professor, escritor, linguista, pensador. O ativista norte-americano Noam Chomsky no Roda Viva, segunda, 10h30 da noite. Agora, na segunda parte do nosso programa, contamos com a participação especial do cantor, compositor e poeta Arnaldo Antunes. Ele está lançando seu terceiro disco solo, que é O Silêncio. Arnaldo, quando eu vi o nome desse disco, eu lembrei, não sei porquê, de um músico já falecido, que você seguramente conheceu, que esteve aqui na Bienal que eu dirigi em 1985, chamado John Kay, né? E ele foi o primeiro a usar o silêncio na partitura. Quer dizer, então a música dele terminava, parava a música provavelmente, na partitura estava escrito
silêncio, ficava todo mundo assim, aí ele fazia assim, né? Aí terminou o silêncio e salva de palmas. E é música para Maravilhoso. surdo também. Então, tem alguma coisa a ver, O não? Cage tem várias coisas com silêncio, né? Ele tem um livro chamado Silence, tem aquela peça que virou um vídeo do Pike, que é ele senta no piano no meio da rua. Eu assisti esse vídeo, é maravilhoso. Senta, faz silêncio durante um tempo, não sei quantos minutos são, acaba e encerra. Muito obrigado. É, tem música para Maravilhoso. surdo, E né? tem uma história do Cage num dos livros dele, que foi uma história até que tangencia um pouquinho a letra dessa canção O Silêncio. Eu fiz porque me lembrei um pouquinho daquilo. Tá tocando E aí, aí no fundo tá tocando a sua música. Ah, então. Vai dar uma subidinha aí É, pra... tá um silêncio, a gente não tá ouvindo, só os telespectadores estão Então, ouvindo. continua aí. Então, o Cage fala uma história acerca da impossibilidade de você escutar o silêncio, porque por mais que você esteja num ambiente totalmente vedado, você sempre vai acabar escutando o bater do próprio coração. E ele fez essa experiência, né? Ele fez e narra isso numa daquelas histórias dele. E a letra da música se refere indiretamente a isso, de uma certa forma, quando fala: vamos ouvir esse silêncio, meu amor, amplificado no amplificador do estetoscópio do doutor, no lado esquerdo do peito esse tambor. A letra da canção O Silêncio acaba assim. E a segunda é Estamos Conversados. Você termina dizendo: quem quiser papo comigo tem que calar o bico enquanto eu fecho o bico. Tem que calar a boca enquanto eu fecho o bico. É isso. Quer dizer, silêncio... Estamos conversando. Estamos conversados. Quer dizer, isso é... Você está pedindo o quê? Uma atenção para um pouco menos de ruído? Quer dizer, Não, aí é uma outra forma de ver o silêncio. As duas primeiras faixas do disco, a primeira se chama O Silêncio. exatamente. A segunda... Que é uma espécie de silêncio primordial. Antes de existir qualquer coisa, existia o silêncio. Agora, a segunda faixa é uma outra forma de ver o seleção do silêncio. barulho. É uma música reclamando contra a reclamação das pessoas, de certa forma. Então, aí teria que ver essa frase dentro do contexto da música, mas é mais dentro da fala cotidiana e das intrigas, entendeu? Tá. Das fofocas e tal, pedindo, não quero nada disso. O Arnaldo, você que tem enfim, a poesia talvez mais sofisticada hoje dos músicos contemporâneos, você é capaz de fazer uma música como aquela do Castelo Rá-Tim-Bum, Uma Mão Lava a Outra, que é capaz da gente ter até... Deve ter esse clipezinho Não aí. reconheceu minha voz lá, não? Mas eu queria saber o seguinte, isso é por causa Você tem duas filhas, né? Tem duas interessantes. E você conseguiu que milhões de crianças no Brasil inteiro lavassem a mão, simplesmente, a influência direta. Posso contar uma coisa? Foi bacana. Posso contar uma coisinha? Contar ou perguntar? Vou contar. Não, vou perguntar. Agora Sei tudo, né? Tô brincando. Não, desculpe. Ela fala, eu sei tudo, depois ela fala, eu estou brincando. Porque pode, né? Não, vai que alguém Podia alguém acredita achar numa, numa anomalia dessa. Quase que. Não, mas é isso. Quando o Arnaldo começou a ficar famoso por Titãs, de certa feita, eu cruzei com ele no farol aqui da cidade. Foi assim que eu conheci o Arnaldo. E eu queria contar isso, porque eu conto isso em festa e faz um sucesso, e eu contei isso uma vez para ele, e ele me permitiu que eu contasse isso hoje aqui. E foi assim, eu estava no farol da Estados Unidos com a Bela Sintra. Estados Unidos com a Bela Sintra, e tinha o Arnaldo de Lambrete com uma gata atrás, não sei se era a Vaba, a atual, a esposa dele, não a atual, mas a esposa dele. Vamos em frente. Vamos em frente lá. Vamos em frente, mano. Vamos lá, Vai. Então, estou no farol e comecei, só para tirar, já falei, Arnaldo Antunes. Estava começando a fazer sucesso com o Titãs, moço, ele estava começando a fazer sucesso como roqueiro, né? Moço, ele nada, né? Moço! Daí ele virou para mim e falei, sua costeleta caiu no chão. Engatei uma segunda e fui embora. Mas o Arnaldo não, o grupo... não preza essa instituição da costeleta. O grupo de músicos que te acompanha tem a Zaba aqui, a sua mulher está aqui, a Zaba Moro. Ela é tecladista. Isso é inspirado na Linda McCartney, que depois de anos falou, não, eu vou aprender o instrumento para acompanhar as turnês. Não foi inspirado. A Zaba já tocava teclado, já tinha participado de outras bandas também e tal. E eu chamei ela para fazer parte da banda que me acompanha desde, na verdade, da excursão do nome, que foi o meu primeiro CD solo desde que saí dos Titãs. Então a banda continua a mesma e já gravamos 2 CDs juntos, né? E a Zaba participa da banda, canta algumas canções comigo também. Tem um disco de músicas infantis, que aliás eu tenho
tinha dormido em sua companhia em outros ele dias, 6 acabou de ter uma meses, que filha. tem uma música. Tem também Canções de Ninar. Eu né, acho um que ela disco, também canta, Canções de Ninar, né? que foi produzido pelo Paulo Tati, a Sandra Pérez. Que, inclusive, o Paulo faz eles fazem algumas coisas para a cultura também, está fazendo a trilha de alguns Mas programas. eu e tal. não sabia de nada E disso. eles organizaram um disco de canções de Ninar. Pois é. E E aquela era... me convidaram perguntando se eu tinha alguma canção que eu fiz para as crianças Eu só dormirem. Então, eu conheço Arnaldo realmente de tinha. Noite, gente. Eu não sabia de nada disso. Eu essa realmente tinha faceta. feito uma música que eu ninava as crianças e tal, aí gravei essa música. Pois não sei o é, que, e foi minha bacana. Leticiazinha dorme Ficou bonito, toda né? noite. Canto junto com as abas no disco. Exatamente. Eu estava... Agora eles lançaram uma continuidade, que é Canções de Brincar, Ah, é? que é bem bacana também, tem algumas Vou lá. parcerias comigo. Eu estava lembrando que a gente ia começar o segundo bloco perguntando para ele o que ele achava daquela matéria que a gente discutiu. Na Quer dizer, primeira. que só tem música no Brasil, não, Não, tem não, arte não, plática, não, segundo não, o é isso. Economist. Não, ele não disse que só tem música, ele disse que É basicamente é o que visível, interessa. talvez, isso já acho eu, porque é uma coisa Ele da influência. desqualifica a pintura e fala que qualifica a música. É, ele qualifica, não é que ele desqualifique, ele coloca em um outro patamar. A pintura diz que a música tem uma presença muito maior e muito mais forte, muito você mais... Eu acha? acho extremamente suspeito esse tipo de colocação. Primeiro tem que saber É apenas sobre mais que uma. critério de qualidade ele está Ele está, na verdade, se montando ele em cima, tá estou falando de um livro do Rodrigo dizendo que Naves. não há qualidade Rodrigo Naves, nas é. artes plásticas Ele fala isso a partir de um livro do Rodrigo brasileiras. Naves. E acho que essa coisa de comparativa com a mexicana, que pintores, entendeu? Claro, a pintura mexicana tem coisas belíssimas, tem o Diogo Rivera, tem o Orozco, a Frida Kahlo, e Eu acho que é uma tem questão coisas fabulosas. Mas a pintura Tamayo, né? brasileira tem Tamayo. também, Tamayo. Mas a pintura brasileira tem também, não só pinturas, artes plásticas em geral. Tem, a Bárbara citou uma série de pintores, eu acrescentaria o extremistas. Amilcar de Castro, E tem Brenan, acrescentaria- Dias, eu fui agora na Bienal, vi a sala do Valtércio Caldas, Ah, uma esplendorosa, maravilhosa, né? Boa, a capacidade de esplendorosa. síntese formal com aquelas Lãs. fios de lã, aquilo, tem Tunga, tem Nuno Ramos, tem a Eu Jacques acho uma Lerner, tem o questão Zé de Rezende, visibilidade. tem- Vamos mandar uma tem- carta para o tem- Economist. Hélio Oiticica, Lisa Clark, tem... A tem modernidade muita coisa. chegou ao Brasil. ao Eu acho contrário que o do Brasil, claro, tem uma tradição mais recente de artes plásticas, mais né? oral. Mas dentro do que a gente chama de modernidade, tem coisas fabulosas. E acho que uma desqualificação como essa sempre é muito genérica e sempre depende, primeiro, de que critérios e, segundo, de que artistas É que mais ele tomou uma contato com a opinião. obra. né? Quando nós discutimos, na verdade, é mais uma opinião. É isso. Agora, me diga uma coisa, você no Titãs, obviamente, era extremamente musical como grupo inteiro. No entanto, quando você fez o teu disco, o nome, foi o primeiro, não? O nome? Foi o primeiro. Mas Pois o é. nome, mas, desculpa, Nome, o nome não é só um disco. Como eu citei, Sim. que eu fiquei maravilhado. Eu lembro quando... Eu lembro você foi ele que escreveu ensinou muito a nossa... simpaticamente. Nossa, foi... Porque nome não é só um disco. O nome foi uma experiência visual. Nome é assim, é um novo critério de... Que eu lembro quando ele passou, estava a sala lotada e 2, 3 vezes, eu fui 2, 3 vezes para ver. Aquilo, e depois eu alugo no vídeo hoje em dia, porque eu não sei onde comprar. Ah, mas eu vou Gostaria te que dar, você eu até vou te dissesse presentear com uma que cópia. é bárbaro. Não, mas eu ia dizer Bem uma o seguinte, difícil achar experiência mesmo. você visual, saiu de um grupo auditiva. muito colorido musicalmente e de repente você deu preferência à palavra, né, nesse teu trabalho. Como é que aconteceu isso? Você estava De saturado? uma forma ou de outra, eu sempre prezei o trabalho com a palavra, né? Seja com a palavra cantada, no caso das canções, e o trabalho, seja com os Titãs ou depois, ou com a palavra escrita, no caso dos livros que eu lancei, tudo isso. Na época em que eu lancei o nome, foi um projeto que eu realmente quis juntar, de certa forma, essas duas atividades que vinham se dando meio paralelamente, mas separadamente, essa coisa de publicar os livros de poesia e, ao mesmo tempo, trabalhar com música junto aos Titãs. E essas duas linguagens vieram a se encontrar numa terceira, que foi o vídeo. Então, foi um projeto que, de certa forma, eu quis englobar diferentes atividades num mesmo conceito artístico. Então, foi um projeto muito realizador e muito particular, né, nesse sentido. Foi um livro, um vídeo e um Que CD diga-se tem o Kiko lançado. Mistrovigo, que fez coisas maravilhosas. Trabalho de animação com De animação muito legal, muito legal. Mas E então, agora, uma vez realizado o nome, eu continuei a trabalhar a minha carreira musical, lancei depois um CD que foi o Ninguém, e agora o vou segurar Silêncio. aqui, você está bem com a sua câmera. São discos mais conformados com a linguagem da canção, vamos dizer assim. Conformado? Porque Você chutou o pau da barraca e agora... o nome, de certa forma, violentava um pouco essa coisa da canção, porque era um CD, ao mesmo tempo tinha coisas de Não. ser a trilha de um vídeo, tinha
uma série de outras facetas que incluíam, Você ainda... que eram incluídas no projeto Além da Você fez o Música. passo que você quis fazer e agora você um pouco... Agora, eu fiz uma coisa que, na verdade, foi tudo ao mesmo tempo agora, e agora estou de novo fazendo uma coisa de cada vez. Você Então, ainda agora está... estou trabalhando com música especificamente. Haroldo de Campos e essa coisa toda ainda tem toda uma importância ou você já... Claro que tem, eu acho. Ainda? Eu acho que Você já não está parefaço, vamos tomar... não, não existe... Não é a deificação, né? Não existe nenhum problema. Não existe porque eles são mais velhos. Não, então mas eles tinham uma outra... eu acho que Eles estavam num lugar essa e coisa, eu você acho- de repente pode ser que eu tenha... acho que a pessoa tem Eu que... imagino que tem que chegar. Eu acho que eu tenho uma autonomia de linguagem e, ao mesmo tempo, tenho admiração e E é uma sofro influência complementaridade. de uma série de coisas, que inclui a contribuição preciosa da poesia concreta, do trabalho de Haroldo, Augusto, Décio, e inclui o rock and roll, inclui a música popular brasileira, que tem uma tradição sofisticadíssima, que vem de Noel Lamartine Aliás, tem coisa até nesse a bossa disco nova, também, Tropicália e os tempos atuais, entendeu? Regravei, inclusive, o juízo final do Nelson Cavaquinho. Nesse no outro- aqui? Ah, é, o juízo final. No outro disco eu regravei uma música do Lupicínio, Judiaria. Tem também a influência de poesia de outras áreas e tudo isso. Então eu acho que tem o seguinte, não tem essa coisa de estar vinculado quem é o maior ao compositor movimento, nem nada brasileiro, disso. não Agora, tem, não, tá. nunca vou deixar de negar o valor e a influência que tem o impacto Então, da vamos poesia falar desses de- autores. Esse disco está Então- mais próximo do que você fazia quando era Titã. Seria isso? Eu acho que, de certa forma, é um pouco inevitável que hajam marcas do que eu fazia nos Titãs Claro. com o que eu faço agora. As pessoas vão Não, encontrar isso também. talvez. Mas há diferenças também. Há coisas que eu não poderia estar fazendo nos Titãs. E esse é um dos motivos da minha saída, né? Para fazer um trabalho diferenciado. Posso falar uma coisa aqui? Eu diria que o meu trabalho atualmente, só completando o que ele perguntou, é um pouco mais diverso, né? É uma linguagem Já- no meio do caminho É entre um o pouco que era mais e o que foi o diverso primeiro. enquanto é isso? gênero. Você tem ali o dado do rock and roll, mas tem a coisa da canção popular brasileira e tudo isso. Então é o seguinte, ultimamente, eu passo assim, quando eu convido gente para vir em casa, ou quando eu estou sozinha, mas me entretendo, que não está vídeo, não está televisão, não está som, eu ponho lá o CD da Marisa Monte e eu me deleito de ver aqueles momentos que é do vídeo da conspiração, vídeo lá do nosso amigo Tony Vanzolini, que é o grande Tony Vanzolini, filho do Paulo, de Noite, o Rondo, assim, que o Tony é totalmente americanizado e tal, né, mas... Conheço o Tony, da conspiração e tal, dessa gravadora que fez. E esse teu vídeo, que você participa, é da Marisa Monte, é o vídeo da Marisa Monte, que eu já falei nesse programa, mas... Aquele final, né? Eu deixo lá É bacana pra tocar. Como é que pra foi a gente- sensação de fazer aquele finalzinho Foi do muito vídeo da Maria? espontâneo, foi assim, vamos fazer uma música agora para gente, tá, vamos, e fizemos. Tem batom, Mas vem cá, tem... aquela conversa quando Foi muito estava bom. o seu Carlinhos Brown e ela, vocês estão fazendo música mesmo ou vocês estão posando pra caramba? A gente estava fazendo uma música, Tava mesmo? posando também. Não, porque de uma você vez que sabe, tinha as um câmera, vaidades- aqui eu tô posando Assim como nós também. estamos Mas eu aqui. me iludo, Você tá que posando aqui? Mas Mas a gente está conversando enquanto posa. Ali a gente compunha enquanto Ela posa posava. entre quatro paredes, não vai ser que ela não vai posar. Mas você sabe, você gosta de falar daqueles negócios de menor idade, então hoje eu vou falar uma coisa que gente não... Cansei de levar a Ana, minha filha, em festa de aniversário do Arnaldo. Pois é. E agora vejo Aí ele festa de aniversário aqui. quando ele tinha o quê? Ah, criança pequena mesmo. Aí denota a idade, né? De outra idade. Vê onde você levava a sua... Eu levei minha filha na festa dos Titãs, o menino dos Titãs. Ah, como que você pode fazer isso, Roberto? Tá vendo? Mas- Antigamente era assim, hoje em dia estão virando até uma mensagem. Eu queria saber o seguinte, quer dizer, Ex-Titãs. o que você destaca do disco aqui? Eu acho sempre que essas releituras que você fez aqui, o juízo final, são sempre super atraentes. É a primeira, saindo do programa, a primeira faixa que eu vou ouvir chegando em casa é essa aqui, juízo final número 9. Apesar de ser uma versão transgressora num certo sentido, porque é uma tradução de um samba numa linguagem mais rock and roll, com guitarra e tudo isso, mas ao mesmo tempo eu acho que é muito fiel à forma como eu vi o trabalho do Nelson Cavaquinho, que era de uma crueza, de uma brutalidade, o jeito como ele tocava o violão com a voz rasgada. Você acha? Eu acho que tinha uma coisa ali muito visceral e que eu acho que a interpretação que eu faço traduz com muita fidelidade. Eu acho que os telespectadores vão querer que eu chegue em casa e ouça o silêncio, a primeira fase.
Mas eu agora, sobre releitura, eu lembrei de uma história. Estamos conversados. Eu lembrei de uma história do Tom Jobim com o Ari Barroso, que o Tom, com muito cuidado, resolveu criticar o Aquarela do Brasil, né? Fez todos os elogios e tal. Que eu acho Mas a maior depois música falou, ele brasileira. disse, pô, Tom, Ari, que negócio é esse você falar, esse coqueiro que dá coco? Você queria que desse o quê, né? E o Ari Barroso virou e falou assim, você não entende nada mesmo, viu, Tom? Foi essa a resposta que ele deu. Eu vou te dar uma bifa. Quem são os artistas hoje que você, enfim, mais admira, mais curte na música Bom, brasileira? dois deles estão participando desse disco. O disco conta com a participação do Carlinhos Brown, tocando em 2 faixas, uma delas parceria com ele. O Carlinhos Brown É a é faixa gênio de mesmo, cultura, conta pra nós. Admiro o trabalho dele, acho... E o outro, deixa eu só completando a resposta, é o Chico Sainz, que participa Boa. cantando comigo a faixa Inclassificáveis. Grande. Eu acho que 2 grandes discos que foram lançados no Brasil esse ano foi o Alfagama Betizado e o Apro Ciberdeli. Aliás, 2 nomes, né, palavras valise, vamos dizer assim. Mas eu acho de uma originalidade incrível. Eu acho o Carlinhos Brown um fenômeno, acho uma usina de ideias Chico musicais. Buarque Tá bem de sogro, não podia falar. Acho as Buarque letras acha dele isso. maravilhosas. Eu acho um grande cara, e é muito bom compor com ele, é muito excitante, porque ele tem ideia o tempo todo, é muito Você gosta bacana. de ser É uma interpretado por usina. quem? Digamos, uma música que você... Marisa Monte. Eu Não, gosto mas muito, isso, Sabassandio, como gosto diriam muito das os interpretações escandinavos. italianas. Como diriam os Mas minha mãe lá escandinavos. em casa não sabia. Gosto. gosto muito das interpretações da Marisa, É. acho que é bem bacana. Um outro fenômeno desse ano é o Chico César. Também gosto do Você já trabalho fez dele. alguma coisa com ele? Não fiz. Ah, eu vou falar uma coisa. Quer dizer, Você fiz, é simpática? aliás, fiz, sim. Achei um puta chato. Eu nunca Acho compus o com... Chico César, eu te juro, é o sub Chico Buarque, Mas o Bárbara com aquele não é cabelinho. chato. Ele parece Bárbara. aquele inimigo do Isso é a Bart famosa Simpson. onda, isso é a onda do Não gosto. mimetismo. Não. Isso é o mimetismo. Mas De que vez em quando mimetismo? tudo é muito bom. Ele é bom. De repente é todo mundo Mimetismo. muito ruim. Tudo bem, mas eu não posso gostar. Mas, não, Arnaldo, me diga uma Ele coisa. parece aquele inimigo do Bart Simpson que anda com aquele O cabelinho. negócio é ir para a Bahia se alimentar lá dos sons baianos, é ali que está a grande fonte. Não só ali o Mas negócio. você vai para lá de vez em Eu acho quando. que na Bahia tem boa música e tem música que não é legal. Eu acho que é como É, todo por lugar. exemplo, quem? Agora, Daniela a Mercury? Bahia tem um... Não, Ela é mais não visceral. Não é o caso de citar nada. É uma coisa Mas mais visceral. Eu acho que a Bahia tem uma tradição muito potente, principalmente dentro da coisa do ritmo, né? É, A coisa dos influência blocos mesmo. afros, que são maravilhosos. Esse Tá falando trabalho igual o Paul de Simon Olodum, agora, de hein? Muzenza, de Araqueta, é Porque a maravilhoso. música mas é influência o Brasil, dele em De qualquer balada, lugar. né? O trabalho de Embalada é Brown. maravilhoso. Não, você sabe, Maravilhoso. esse negócio da música do boi lá de Parintins, a canção do boi, é uma coisa que eu fui para lá, para Manaus, nessa época. E Você viu a festa? Eu não... eu não vi a festa só, aliás, o Vefora, o ministro, é o maior admirador, Ah, é? que ele vai em tudo. Bom, Marcos, jogando por Mas ele, aconteceu né? o seguinte, em todas as rádios de Manaus, tocavam todas as rádios. Só aquela canção do boi, e com composições variadíssimas, um pouco iguais. Mas, quer dizer, de repente você tem uma região que tem uma música só, que abafa. Gente, já do vamos Brasil cair é de novo difícil. no primeiro bloco. Arnaldo, o que você achou do vídeo do Michael Tudo a ver Jackson? com aquilo. Achei legal. Eu também. Eu achei legal. Achei que foi uma Achei que super tem um homenagem. destaque legal pro Olodum ali. Achei que é super bacana, é homenagem, o pessoal bonito. caindo em cima, né? Eu Ah, acho mas que é é um... a reclamação. O Arnaldo, Mas não é? Achei uma bobagem essa história de não quererem que ele fosse filmar no Rio, lá Toma no aí, morro. super homenagem. Maravilhoso ele querer fazer isso e o vídeo ficou lindo. tá certo ele, né? Veio buscar energia aqui. Claro. Agora, daqui para frente, você tem alguma ideia de você vai mais para um lado, para o outro, ou é o que pintar, em matéria de estilo, conteúdo? Não, eu tenho uma faixa desse disco que fala somos o que somos, inclassificáveis. E me agrada isso, me agrada lidar com informações musicais de diferentes territórios e atritar elas e fazer um trabalho muito pessoal. Então, nessa coisa de gênero, acaba sendo uma camisa de força que não cabe muito em mim. Então, Ou seja, politicamente correto, claro, vai. eu continuo fazendo também rock and roll. Eu acho que enquanto postura de palco no meu show e tal, é quase que um show de rock. Mas você lembra... Mas é uma coisa que não cabe dentro da camisa de força, que é o gênero Você musical lembra rock and roll. É um daquela rock and roll frase do- contaminado Aham. de uma série de outras Ainda bem. informações. Daquela frase do Mick Jagger, ele falava: se eu chegar aos 50 anos cantando Satisfaction, vocês me botam numa camisa de corpo e ele chegou. Sabe, então, o rock and roll, não sei se... Daí lembra aquela frase do
Crosby, Stills, Nash Young, se eu não me engano, que eles falam Hey, hey, my, rock and roll will never die. E tá morrendo, quer dizer... Você acha que esse eu grupinho sei aqui, esse rock and ela roll. teria lugar para mais uma, não? Porque eu gostei, ela tá bem entoadinha. Quem? O quê? Botar ela no teu grupo Eu? aqui. Não, mas eu vou cantar com o branco no Cleidro. Eu acho que ele tá muito sofisticado. Ô, Arnaldo, Eu vou fazer uma a coisa gente mais- tem aqui... Uma participação Nessa altura especial do da programa, Bárbara. a gente fala dos personagens da semana, né? Eu acho que você é um dos poucos que ainda não assistiu o nosso programa, que está com uma audiência Multidões. muito grande. Aliás, o Arnaldo nunca viu o nosso programa, viu, Agora eu gente? vou ficar fã da Multidões, vida. multidões. Mas, então, o personagem da semana a gente fala uma opção de abobrinhas e depois Não, a não, gente não, vota, coisa não? seríssima. Então nós vamos começar com o táxi londrino em Paris. Essa história é engraçada, Bárbara. Você já ouviu falar? Então é o seguinte, aqueles táxis londrinos, eles têm mais espaço do que qualquer um do mundo. Ele vira num diâmetro mínimo, enfim, tem lugar para pôr a mala, etc e tal. E um desses táxis, de cor verde musgo, está circulando em Paris e, obviamente, os bem-humorados motoristas de táxi franceses estão reclamando, né? Porque vai ter uma onda e os carrinhos dele não vão mais servir. Mas vai Porque ter uma lugar hora que pra- você usa o carro inglês para táxi, você não quer mais... Mas vai dar para ter um lugar em Paris para guardar o O cachorro? cachorro. Porque táxi francês Exatamente. sempre tem cachorro. Bom, o segundo personagem da semana é uma revista mais cara que a Egoísta. Nós já falamos da Egoísta aqui. Que é uma revista que sai cada... Sai quando, enfim, Quando o editor resolve. a editora resolve. A Egoísta, se não me engano, custava $50 cada exemplar, um negócio assim. E eles dizem o seguinte, você, se quiser anunciar na Egoísta, deixa que nós fazemos um anúncio, não precisa entregar. E as empresas dão esse voto de confiança. Então, a última Egoísta que eu vi, tinha um anúncio do Louis Vuitton, negócio de mala e tal, que eles fizeram um enterro e o caixão era Louis Vuitton. Quer dizer, Ah, então, é? ele Que maravilha. topou e eles fizeram, quer dizer, precisa ter peito, né? E você ter sabe uma qual é o consagração. lema da revista Egoísta? É assim, un égoïste c'est quelqu'un qui ne pense pas à moi. Tradução? Um egoísta é alguém que não pensa em mim. Bom, mas nós não íamos falar do Egoísta, nós estamos falando isso. de uma revista chamada Visionaire, que é uma revista mais sofisticada e mais cara que o Egoísta. Tem 1.500 exemplares apenas, custa $75 cada revista. E cada edição é patrocinada por uma grife famosa. Então tem Tá me cheirando a treta. Sim, mas diz que é uma revista... Depois tem a Aldeia Búlgara, onde ninguém lê a Egoísta nem a Visionária. Aldeia Búlgara, todo mundo tem 100 anos. Quer Como é dizer, que é o negócio? quem tem menos de 100 anos nessa aldeia, a pessoa fala, aquele menino, né? Então, estão querendo descobrir o segredo da Todos longevidade com priapismo. dos 500 Todos cheios de priapismo. habitantes. Sim. Depois o nosso Marco Maciel, que é o vice-presidente, aliás, o Em Marco... honra à Bienal, né? Sabe que o Marco Maciel agora Modigliani. parece que ele, com aquela descrição, agora ele está com mais desenvoltura quando ele substitui o Mas ele está presidente mais da República. leve. Está falando, mais leve? Mais leve? Não, sem explicação, tá bom. Mas o Marco Maciel realmente é um dos políticos mais sérios desse país, simpático. Eu conheci e respeito muito, numa terra em que os vice-presidentes nem sempre foram ideais. Depois a gente tem que pôr na OEA os caras, né? Os vice-presidentes. Bom, Deus. a outro personagem da semana é CUT versus Yakult. Quer dizer, teve um barulho lá, chamaram a polícia, que era a CUT que estava fazendo rolo na frente da casa do ministro Sérgio Moro, em São Paulo, e descobriram que era uma distribuição gratuita, não da CUT, mas da Yakult. E aí deu um rolo. A veloz de segurança chamou. Achei essa O Sérgio engraçada. Mota chamou porque ele jamais tomaria a conta. Ele Ele nem prefere tava um aí. leitão assado, Ele né? estava em Brasília. Ele prefere um leitão assado. Depois, personagem da semana, as pragas urbanas que estão chegando. Chega o verão e vem rato, barata, mosquito, formiga e cupins, e é uma verdadeira invasão aqui, não é, Bárbara? Você Eu já falei do cupim, ninguém quis me ouvir. É que você Alertei a precursor. população. Agora. Outro dia caiu aqui em São Paulo